quando saíres à batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos e carruagens e um povo maior que tu, não os temas, porque está contigo o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E será que quando vós chegardes a peleja, os sacerdotes adiantada e falará ao povo. Isso, muito bem. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Amém. Pode ir. É o homem que está desposado com alguma mulher. Calma. Termina de ler essa palavra, não me liga na outra. Alguma mulher ainda não recebeu. Vá torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Isso. Ele julgará os oficiais. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Então vamos começar. Quem tem um versículo marcante, quem já entendeu alguma coisa, perguntas, vamos lá. Eu não vi. Eu não muito tempo. Eu não entendi. Não? Então pergunta uma coisa. Você não entendeu? É tipo, porque ia cortar as árvores que são frutos venenosos. Não. O versículo final ele vai falar a respeito de duas coisas. Os dois versículos ele vai falar quando sitiares uma cidade. O que é sitiares uma cidade? Naquela época as cidades elas eram pequenas, porém muito fortificadas. Lembra das muralhas de Jericó? Então, a maioria das cidades tinham muralhas em volta delas para defender contra invasores. O que os invasores faziam? Eles cercavam a cidade, aí dessa maneira eles realmente esperavam com que a cidade morresse de fome e de sede. Porque geralmente uma cidade ela tinha que entrar nela água, comida, mercadorias, tinha todo um comércio de alimentos ali também. Quando a cidade estava cercada, não entrava ninguém e também não saía ninguém. Então as pessoas só podiam viver com aquilo que elas tinham lá dentro. Só que o estoque, aquilo que as pessoas plantavam, uma hora acabava. Entende? Então quem estava do lado de fora cercava, sitiava essa cidade. Quem estava do lado de fora tinha aparecia, mas aí não aparecia. Então era uma escada, um patamar e um telhadinho de onde eles conseguiam de maneira muito mais ampla ter visão da batalha. Naquela época não tinha drone, naquela época não tinha celular, não tinha nada disso. Então era no olho nu, entende? Então eles poderiam derrubar as árvores para essas coisas, mas eles não podiam derrubar a árvore frutífera. Por quê? Porque Deus aqui se preocupa com a vida do homem, seja de quem está guerreando do lado de fora ou de dentro. De alguma maneira o homem tem de ter o alimento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Entendeu, Eric? Então, Deus ele se preocupa conosco. Por exemplo, vamos supor que houvesse uma lei que fosse totalmente proibido derrubar os abacateiros da cidade. Não iriam derrubar os abacateiros?
Dessa maneira teríamos abacateiros, pés de manga e outras frutas. Igual quando a gente colheu um montão de abacate. Exatamente. Ontem, né? Ontem vocês escolheram, né? Então, tá bom? Amém? Quem mais? Eu vou falar um versículo que chamou atenção, que é o 18. Para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram os seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Que foi a minha dúvida de antes, quando eu não estudava a Bíblia, e muitas pessoas, não só apenas eu, mas eu já escutei várias pessoas condenando a Bíblia para dizer que o Deus do Antigo Testamento é um, do Novo é outro, tudo porque nunca entenderam por que Deus permitia que matassem crianças, idosos, toda uma cidade, né? Deus não é cruel, que Deus é amor. Então sempre ouvi questionamentos sobre isso, e aqui está a resposta, né? Que aqueles povos com os seus ensinos errados, com as suas tradições, com os seus deuses, eles iriam contaminar toda a cidade com pecado. Uma coisa que antes eu não entendia, sem estudar. E eu queria deixar também uma pergunta. Não se deve entrar numa guerra, né? Tem um versículo aqui que está falando do homem medroso e tímido, que ele volte para casa. Não se deve entrar numa guerra sem estar munido de todas as armas. E nós vivemos numa guerra espiritual. E aí precisamos estar armados. Eu queria que falasse um pouco desse versículo. Versículo 8. Amém, glória a Deus, irmã. E um versículo está ligado ao outro, né? Porque o versículo 18 ele vai falar que não ensinem conforme as suas abominações. Então, a guerra nessa época é muito importante, que enquanto a irmã falava, me veio uma questão muito importante. Eu não tinha parado para pensar nisso. Aqui, em Deuteronômio, eles estão para entrar na Terra Prometida, né, em Canaã. E se estabelecer como um povo de Deus. Como um povo, o que liga um povo são língua, cultura e uma localização geográfica. Isso é o que forma um povo, isso é o que forma uma nação, uma cultura. E isso tudo une as pessoas pelas questões em comum. Eles estavam para entrar em um local onde nada do que eles faziam era feito. Nada, nada. Israel era realmente aqui um povo, agora estabelecido realmente como um povo, com uma lei, com uma legislação. Nos dias de hoje diz-se cultura, mas a gente fala que realmente é um povo espiritualmente falando unido com Deus, com o guiar de Deus, com a presença de Deus de fato, com as ordenanças de Deus agora muito bem estabelecidas, tá bem? Não é mais um povo que tem uma separação, mas ainda não tem toda uma... como é que eu posso falar? Características muito próprias. E aí, pois bem, só que essas características de Israel ligam Israel a Deus e exibem Deus. Porque eles não fazem coisas normais com relação... normais entre aspas, né? Com relação ao mundo. Para o mundo é normal você, por exemplo, fazer uma oferenda numa encruzilhada e matar um bicho. É normal. É normal realmente para o mundo, muitas vezes, você matar o filho para fazer um sacrifício. Mas para o povo de Deus, não. Então, eles já começam uma batalha de purificação de toda a região onde eles estariam, que exibiria o nosso Deus, que louva, que exalta o nome do Senhor. Pois bem, aí depois ele não falou a respeito do medo. E é isso que acontece hoje em dia. O povo de Deus, hoje, por isso que eu falo, tudo isso daqui é sombra, eu não, né? A palavra fala, tudo isso aqui é sombra de coisas futuras. Então, por exemplo, nós olhamos para isso e vemos o quê? Como será, na verdade, o povo de Deus hoje. O povo de Deus hoje é unido de uma maneira que não é mais como uma nação, como foi Israel, mas é por algo muito maior que é o próprio Jesus. Nós somos unidos pela cruz de Jesus, pelo sacrifício de Jesus,
porque aceitamos Jesus, porque agora conhecemos a Deus, pela ressurreição em Cristo Jesus que todos nós obtemos. O que nos liga agora como povo é isso. Porém, nós temos um inimigo que não nos quer deixar morar na cidade celestial. E agora nossa cidade não é aqui, não é Jerusalém, não é, enfim, qualquer outro lugar físico. Nossa cidade, nossa morada é a Jerusalém celestial. E assim como antes, assim como hoje, o inimigo ele vai pelejar contra o povo de Deus para que o povo de Deus não entre na cidade celestial. Porém, realmente, quem tem medo que não vá para a batalha. Existem batalhas individuais das quais nós não temos como recuar ou como dizer que não vamos batalhar. Agora, existem batalhas espirituais da igreja que é melhor que quando nós não estamos preparados, nós não entremos nelas. Não entremos. Mas eu estava meditando algumas coisas essa semana e me veio muito forte essa questão. Esse versículo hoje em dia dos covardes, ele já não é mais cabível. Não é mais cabível, isso não é mais tolerado. Porque a palavra diz o que, irmão José? Sobre os tímidos. Não entraram no reino dos céus. Pois é, os tímidos é uma espécie de covarde. Não entrarão no reino dos céus. Então, e o reino dos céus é tomado à força. É tomado à força. Então é necessário que nós tenhamos muita força, muita coragem. E hoje em dia nós temos a capacitação do Espírito Santo de maneira individual. Nessa época aqui, irmãos, não tínhamos o Espírito Santo como temos hoje. Então hoje nós temos um encorajador maravilhoso, que é o Espírito Santo, que está conosco. Então assim, podemos ter covardia? Podemos. Podemos ter medo? Podemos. Mas não vamos ficar com ela. Não queira ficar com ela, não deixe ela tomar conta da sua vida, né? Não se renda a ela. Renda-se ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. A prova Martinha está aqui. Mariposa. Renda-se ao Espírito de Deus. Ele fortalece, ele te levanta, ele cuida da gente. Amém? Então, irmão, realmente, isso era algo que até era um cuidado de Deus para com o povo. Tanto para aqueles que iam para a guerra, quanto para aqueles que não iam. Deus dava essa opção. E realmente, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus que continua sendo justo juiz e se ira todos os dias com o pecado humano. E eu creio que é muito por isso, porque Deus se ira com o pecado humano, que hoje em dia nós não temos mais essa opção de sermos covardes. Porque hoje em dia nós temos um encorajador, nós temos o Espírito Santo. Ou seja, nesta época, as pessoas tinham uma determinada desculpa. Hoje, não mais. Não há mais desculpa. Não há mais. Tá bem? Glória a Deus. Quem mais? O nosso Deus é o que vai convosco a peleja contra os nossos inimigos para salvar-nos. Então aqui Deus está conosco. Falando mais pouco. Exatamente. É muito importante, né, irmão José, que do versículo 1 ao 4, a gente vai ler a respeito da Guerra Santa. Esse termo Guerra Santa, todos aqueles que pelejam contra o povo que é de Deus, pelejam com o dono desse povo, que é o próprio Deus. Então, nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, nas nossas batalhas não estamos sozinhos. Não, nunca estamos sozinhos. Deus está com a gente. A questão muitas vezes, se nós estamos com Deus na batalha, ou se estamos batalhando uma batalha que realmente Deus quer. Às vezes a gente quer fazer, quer montar, quer brigar por algo que Deus falou, não é por aí. Não vai, não adianta, não vou estar contigo. E isso aconteceu muitas vezes, acho que foi, me esqueci agora a cidade, não é Cades Barneia, mas tem um episódio aqui em Deuteronômio, aqui nesse momento que o povo estava no deserto, que eles vão para uma determinada batalha e Deus fala, não vou estar com vocês, e eles perdem. Então assim, nós temos uma guerra a qual Deus nos guia, Deus nos livra e Deus nos dá vitória. Porém,
Se Deus não guiou, Deus não ordenou, ele não vai dar vitória. Tá bem? E às vezes, Deus permite muitas vezes as coisas acontecerem na nossa vida para mostrar o quanto nós dependemos dele. E é muito triste, irmãos. Eu tenho visto, assim, eu tenho andado por aí, eu tenho visto muitos tipos de crentes. E o tipo de crente que eu mais tenho visto é o crente que, olha, vai no culto, vai na igreja, mas não pergunta as coisas para Deus. Mas não pergunta porque não quer ouvir. Não pergunta porque acredita que não precisa. Não precisa, eu já sei o que eu tenho que fazer da minha vida, eu vou e faço. Aí as coisas vão dando ruim, as coisas vão acontecendo. Não, eu não mereço isso, eu não mereço essa questão de não mereço, de não aceito. A pessoa não para refletir sobre aquilo. Não, pera um pouquinho. Senhor, o que o Senhor quer dizer a respeito disso? O Senhor está falando comigo? Por que essa porta está se fechando? Por que isso? Por que aquilo? Enfim. E as direções, segundo essas pessoas, são aquelas direções dos profetas. Enfim, irmãos, é muito lamentável, assim, as pessoas não estão se chegando a Deus, sabe? Não estão. Elas fazem o que bem entendem, fazem o que querem, e depois, às vezes, até perguntam para Deus, oram a Deus e continuam da mesma forma. Tá bem? Quando te chegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz, e será que se te responder em paz, te abrir todo o povo que se achar nela será tributário e te servirá. Porém, se ela não tiver paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. Eu estava conversando com um irmão esses dias a respeito do que tem acontecido lá em Brasília, né? E todas as guerras que a gente está vendo, né? Inclusive as guerras pessoais, né? Guerras em família, guerras na justiça, as guerras diárias, né? E o quanto a igreja se perdeu, né? Nesse sentido, de achar que é tudo na violência, de vamos quebrar tudo mesmo, vamos responder tudo mesmo, vamos enfrentar o juiz mesmo. E não quer mais andar a segunda milha, não quer mais dar outra face, né? Quer agir com violência. E isso me fez refletir muito e o quanto essa violência está presente na nossa vida, né? E na vida da igreja dos últimos dias, né? E o Senhor sempre falando de paz, né? Mesmo com o inimigo, mesmo diante de afrontas, de rejeições, perseguições, enfim, é sempre paz, paz e paz, né? Eu queria comentar só o que a Carol estava falando antes da me falar. É que o que ela dizendo aí sobre as guerras, né? Essa questão das guerras, o mundo que está mudando, está se transformando, né? E eu estava assistindo um canal e vi que o rapaz falou, comentando sobre isso, ele disse assim, muitas pessoas estão chegando para mim dizendo assim, esse Deus aí eu não quero não, esse Deus aí que está permitindo que fulano vá para o poder, que aconteça isso, aconteça aquilo outro, esse Deus aí eu não quero mais não. Tipo assim, está desistindo de Deus pelas coisas que eles querem viver no mundo e querem ter a felicidade na terra, e aí como as coisas não estão caminhando conforme, eles estão desistindo. E aí a palavra diz que você tem que perseverar até o fim, mesmo que haja lutas, e que aqui a gente não vai ter felicidade, que isso aqui é uma passagem, que é para a gente mesmo ser provado, né? É isso, então eu acho que isso daí é exemplo, né? Exemplo e... como é que eu posso dizer? É uma prova de que o mundo está caminhando para que as escrituras sejam concretizadas, né? Que as pessoas vão deixar Jesus porque elas querem viver bem na terra, querem ter regalias, querem ter as coisas, não vão querer perder a sua casa, os seus bens. É isso. Eu escutei ela falando das guerras e fiquei pensando no mundo, né?
Esse é o resultado da geração que está pregando sobre prosperidade. Esse é o resultado das pessoas, né? Ou as pessoas não têm fé. Não, elas têm interesse. É diferente. Interesse em Deus pelas coisas que Deus pode, de fato, fazer como Pai. Mas não querem saber buscar a Deus pelo que Ele é. Aquilo que Ele verdadeiramente é, como Deus. Eu ia falar do 2 e o 3. Quando saíres... Começar pelo 1, vai. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito e está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então, eu vi aqui como um alerta do Senhor. Nós estamos vendo aí muita guerra chegando, muita dor, muito sofrimento. Estamos vendo cumprimento de profecia, estamos vendo guerra civil, a grande guerra para estourar a qualquer momento. E cada um de nós temos as nossas lutas, as nossas guerras pessoais, né? Internamente, dentro de nós mesmos, nossa luta contra a carne. E o Senhor está dizendo que para não nos aterrorizarmos, não amolecer o coração. Hoje, logo que eu acordei, eu falei para Dara, hoje eu estou cansada. Eu acordei cansada, acordei já mole, né? E aí quando Deus falou aqui, não amoleça o vosso coração, não temais e não tremais, Ele falou para o meu coração, saltou aos meus olhos. Muitas vezes a gente luta, fica cansado, cansa, mas quem renova as nossas forças é o Senhor. Só Ele pode renovar as nossas forças, e para isso nós precisamos confiar, ter fé, precisamos nos humilhar, nos quebrantar diante dEle, reconhecendo a nossa miserabilidade, nossa pequenez, reconhecendo que somos fracos, que somos falíveis. Ele é infalível, mas nós somos falíveis. A gente se cansa, a gente erra, a gente peca, mas Ele é todo poderoso, Ele é santo, Ele é digno de toda glória, todo louvor, e Ele está sempre lá inabalável para que nós recorramos a Ele em todas as nossas misérias, em todas as nossas dores, cansaço, em tudo. Ele sempre está lá pronto para pelejar por nós contra os inimigos e nos salvar. Ninguém é páreo para o nosso Deus. Então, foi isso que falou grande ao meu coração hoje. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Realmente, aqui o contexto tem essa questão, exatamente, quem batalha as nossas batalhas é Deus. Quem batalhava essas batalhas do povo era Deus. Por isso, eles deveriam proclamar a paz primeiro com a cidade. Agora, se a cidade não desse essa palavra de paz, eles realmente deveriam guerrear contra essa cidade. E é isso que está dizendo aqui. Então, a sitiarás. Lembrando que também, essa época que era a época em que o mundo não tinha fronteiras, não tinha coisas muito bem estabelecidas. Inclusive, nós estamos vendo essa guerra na Ucrânia, né? A guerra da Rússia contra a Ucrânia,
justamente por uma questão de território, por questões que sempre foram as questões de guerra. Território, recursos naturais, dinheiro, poder, potências, enfim. É tudo isso que sempre motivou as guerras. E com Israel não era diferente, porém, Israel era o povo de Deus. E é incrível, irmãos, que mesmo no maior reinado, no reinado mais forte que foi o de Salomão, nós não vemos Israel, por exemplo, se tornando uma grande potência. Israel não foi como os demais impérios que formou um império. Eles conquistaram algumas regiões ali um pouco mais distantes, mas eles nunca formaram um império de conquista sobre toda aquela região. Eles nunca o quiseram. Nunca, a gente pode ler a Bíblia e até outros livros de história secular sobre Israel, e até onde eu me lembre, Israel, por exemplo, nunca quis, nunca desejou esse apetite expansionista como da Síria, como dos egípcios, dos babilônicos, e dos gregos e dos romanos, né, que foram os impérios todos daquela região que sempre degladiaram, lutaram. Israel nunca o quis, mas Israel deveria se estabelecer ali. Isso é uma coisa também que a gente vê Deus agindo através do homem, porque pelo próprio homem a ganância dele levaria a querer formar um império. Mas isso não acontece em Israel, mesmo em meio aos reinados que eram reinados mais pecaminosos, de reis idólatras. Mesmo estes reis, a gente até não vê esse tipo de ganância. Nós não vemos eles batalhando, querendo crescer exatamente nesse sentido expansionista, dessa maneira como os demais impérios. Isso é algo significativo na história de Israel. Pelo menos eu vejo muito essa questão da paz aqui muito forte. De maneira que, realmente, de fato, Israel fez vários outras nações ali vassalas, né? A gente chama na questão da história vassala, quando você tem um reino que ele serve a outro reino, um reino vassalo, e paga tributos, etc. Então, isso aconteceu, mas não aconteceu de maneira tão expansionista. E realmente eles procuravam a paz, mas não tem como haver paz com o pecado. Isso é algo que eu tiro desse capítulo, irmãos. Hoje em dia, por exemplo, nós não vamos lutar, nós não vamos queimar, destruir um templo de candomblé, de umbanda, não faz o menor sentido. Nós não vamos entrar numa igreja que, por exemplo, prega a apostasia da prosperidade a qualquer custo, entrar lá e queimar e matar o pastor, etc., não faz o menor sentido. Mas agora nós matamos todos esses pecados dentro de nós. A nossa batalha é contra o nosso próprio pecado. Existe uma batalha na igreja, só que essa batalha na igreja, com relação ao pecado da igreja ou do mundo, irmãos, ela é feita de joelhos em lágrimas. Eu tenho visto, e até os irmãos podem ver na própria palavra inteira, a gente vai ver os profetas, Moisés, todos eles sempre batalharam com relação a essas questões também, em lágrimas, se colocando na brecha. Nós vamos ver os profetas chorando. Nós vamos ver Jesus tendo misericórdia das pessoas. Jesus chorava, Jesus ele se compadecia dessas pessoas. E é isso que depois nós vamos ver até na história da igreja. Até recentemente, quantos missionários, quantos avivamentos existiram, porque as pessoas elas não saíam para guerrear, não saíam para matar, mas elas se colocavam no seu quarto em lágrimas de tristeza por conta daquilo, clamavam a intervenção de Deus, e a intervenção de Deus vem, porque Deus não tem prazer na morte de um pecador. E a igreja, quando não tem prazer na morte de um pecador, vê a vontade de Deus, e aí a vontade de Deus vem num avivamento. Por exemplo, eu lembro muito da história de Reinhard Bradman, se eu não me engano esse é o nome dele, depois eu vou confirmar. E a história dele era um homem jovem, de 20, ele morreu muito jovem, inclusive, ele foi noivo de uma das filhas do Jonathan Edwards, e ele era um homem que ele tinha
misericórdia, ele queria que os índios fossem salvos. Ele vivia nos Estados Unidos e ele mesmo em meio a uma tuberculose, a muitas doenças que ele adquiriu por conta de viver em meio aos índios, e os índios maltratavam ele, não queriam saber. E conta a história que ele de joelhos na neve, a neve até aqui o peito dele, e ele de joelhos orando, clamando a Deus: Deus, não permita que essas pessoas vão para o inferno, não vão. E eles falam que ele fazia essa oração em lágrimas, chorando por essas almas e cuspindo bolas de sangue, porque ele já estava morrendo em meio à neve, sem roupa para dormir, porque muitas vezes as pessoas roubavam ele. Enfim, ele não ganhou uma alma, não ganhou, mas Jonathan Edwards viveu com ele os últimos dias da vida dele, e Jonathan Edwards escreveu sobre a vida dele, e a vida dele impactou muitos outros missionários que depois foram e alcançaram estes povos os quais ele orou. Então, hoje em dia, a nossa maior batalha, irmãos, é em lágrimas. É em lágrimas. A gente precisa entender. Nós não conseguimos nada pelo nosso poder. É pelo poder do Espírito Santo. Mas como Deus vai usar um povo que não quer ser usado? Como Deus vai usar um povo que não entende a mente de Deus com relação aos perdidos, ou com relação à própria igreja como está perdida? Não adianta. Não adianta. Eu diria que nós não temos tanques de guerra, drones, bombas atômicas mais físicas, nós temos as espirituais e nós não acessamos. Não acessamos. E esse acesso, primeiramente, em lágrimas. É em lágrimas. E até eu também estava lendo um pouco sobre um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, e uma das causas do porquê tarda um avivamento, mas eu diria um avivamento de verdade. Um avivamento onde você vê pessoas sendo salvas, não onde as pessoas rodopiam, giram, onde voam, levitam, não. Nós vemos vidas transformadas. Nós vemos o pecado no mundo se extinguindo, de verdade. Nós vemos pessoas nascendo de novo. Esse é um verdadeiro avivamento. E nesse livro, Leonard Ravenhill, ele comenta a respeito do porquê as pessoas os crentes não oram mais. Os crentes não têm mais tristeza pelo pecado do mundo. Tudo banalizou, é tudo normal, é natural, é normal. Se a pessoa está buscando a felicidade, tudo bem. É isso que nós vemos hoje em dia. Nós não vemos, por exemplo, muitos falam, o pastor fulano é adepto da teologia liberal, o outro da teologia liberal. Irmãos, sinceramente, os pastores são adeptos do seja feliz, não importa o que você fizer, porque eles querem seguidores, eles não querem pecadores convertidos. Não querem ser simpáticos. E essa é a lei do mundo. Faça o que tu queres a ser o todo da lei. Eu já falei acerca disso. Esse é um código satânico. Essa é a máxima da religião satânica, é essa. Faça o que tu queres a ser o todo da lei. E é isso que as pessoas buscam hoje em dia. É simplesmente viver da maneira que querem para serem felizes, não importa como. Não importa. E se isso custa a felicidade, a santidade, então essa santidade ela é religiosa, porque está impedindo a pessoa de viver feliz? Não. A felicidade nos padrões do mundo não é a felicidade de Deus. E a felicidade de Deus, irmãos, ela é muito maior, porque é a única felicidade que tem, né? E é por quê? Porque é a única que tem Jesus. Jesus é o nosso maior motivo de felicidade, é o nosso único motivo, é o nosso verdadeiro motivo da felicidade. Agora a questão é, se você não está sendo feliz com Jesus, é porque tem algo errado na sua busca por Jesus. Tem algo errado no que você não tem feito para encontrar-se com Jesus. Irmãos, Jesus está de braços abertos, Jesus está batendo na porta e a igreja não está abrindo. Não estamos abrindo. Quando foi a última vez que você passou na presença de Jesus de maneira sobrenatural, extraordinária, profunda? Se dispõe a fazer isso esse final de semana. Hoje é sexta-feira. E muitos dizem que hoje é sexta-feira 13, é um dia maligno, um dia de azar. Bem, realmente,
os adeptos, os adoradores do diabo fazem coisas a mais hoje. Mas, e os filhos de Deus vão fazer quando as coisas de Deus? E as coisas de Deus no secreto, sem holofotes, sem quererem ser vistos. Tá bem? Sim, eu tava vendo ontem, inclusive, um vídeo assim que eu achei. E comecei a ver e o episódio achei muito estranho. Sim. Era uma menina assim, jovem, ela devia ter 20 e poucos anos, mais ou menos, com uma roupa de ficar em casa, normal, mas ela tinha umas tatuagens. E ela começava falando no vídeo assim: ai, que tá todo mundo comentando que é chato ser cristão. Só que assim, ela pegava, que ela tinha uma tatuagem, que ela pegava, levantava a camisa mostrando a tatuagem. E ela pegava na Bíblia, por isso que tem tanta gente se convencendo, eu nunca tinha parado para pensar. Mas ela ia pegando na Bíblia os versículos que falavam sobre, você pode fazer tal coisa, ou você pode se vestir de tal jeito, o que importa é dentro de você, mas o fora é outra coisa. Sabe? E depois eu vi outro vídeo dessa mesma menina, ela com uma mini saia, completamente assim, escandalizando, sabe? Eu realmente me senti assim, constrangida de ter visto esse vídeo. Porque não tem como. Eu não entendo como as pessoas não acordam pra essas coisas. Porque, sabe, é um incômodo muito grande, porque eu sei, ela usou versículos sim muito bons, etc, mas ela não usou porque eles estão aqui. Não é? E isso também está enganando muitas pessoas hoje. Essa coisa de você ser feliz do seu jeito e a Bíblia se encaixa a você e não você a Bíblia. Exatamente. É o que as pessoas estão fazendo hoje. As pessoas adaptam a Bíblia à sua vontade. Elas não se adaptam à vontade de Deus descrita na Bíblia. Mas tem homens ao contrário. O meu ponto de vista da Bíblia é tal, aí o outro vê de outro jeito. Não, outro dia eu vi, isso não pode ser chamado de pregação, é uma palestra. E é assim, eu vejo dessa forma, eu vejo assim, eu vejo assado. Jesus, quando ele foi confrontado, foi tentado pelo diabo, ele simplesmente dizia o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele não disse o quê? Ele não disse, não, peraí, calma aí, seu diabo, a gente vê assim, não é bem assim como você está falando, olha, você tem até errado, não, ele não negociou a interpretação correta da Bíblia, tá bem? Então, nós lemos hoje Deuteronômio 20, que fala sobre as batalhas que o povo de Deus enfrenta. E eu creio que uma das maiores batalhas que nós enfrentamos hoje, irmãos, é para sermos obedientes a Deus. Como Deus quer, sede santos como eu sou santo. Ou seja, existe um padrão de santidade para a gente copiar, buscar, que é o de Deus. É o de Deus, não é o nosso. Não é a nossa interpretação. É quando nós abrimos a Bíblia e nós ficamos tristes com o nosso pecado. E essa tristeza traz vida, porque nós decidimos viver para Deus como Deus quer. E é muito bom viver como Deus quer, porque nós temos o que? A presença de Deus através disso. E ter a presença de Deus e de Jesus é a melhor coisa. É a melhor coisa. Não porque nós vamos ter experiências para contar, mas simplesmente pelo que Deus é. E a presença dele é maravilhosa. É melhor do que tudo. É melhor do que tudo. E aí fica essa pergunta. Por que não estamos experimentando a presença de Deus? Por quê? O que está faltando nós buscarmos? Tá bem? Glória a Deus. Amém? Eu vi que a irmã Lilian está conosco. Irmã Aline, sejam bem-vindas. Da paz do Senhor, querem falar alguma coisa também? Hoje é o estudo aberto, vocês podem falar. Deuteronômio 20, eu sei que vocês chegaram mais para o final, mas fiquem à vontade. Tiverem alguma pergunta? Eu hoje também estava ouvindo um vídeo, e esse vídeo dizia que nós somos o templo do Espírito Santo, e falava o tempo todo disso. Só que as pessoas estão se deixando levar pelo mundo. Numa lata de refrigerante, que eu não vou dizer o nome, né? Está lá escrito, hoje uma lata, amanhã uma coisa diferente. E na frente desse mesmo refrigerante está dizendo assim, faça uma tatuagem quando o Brasil ganhar, ou alguma coisa assim parecida.
Hoje você vai andando na rua e você vê pessoas com o corpo todo tatuado. Você pensa até que está numa tribo indígena. Você não faz parte dela, né? É desse jeito que está o mundo. As pessoas estão se deixando levar pelo pecado. Não, exatamente. Há pouco tempo atrás, Eu irmã. tenho poder dentro e fora, eu faço o que eu quiser. E as pessoas não têm temor. Pera, se você é o templo, então tem que ter temor, porque Deus vai cobrar essa moradia como que ela tá. Mas um tempo atrás também tinha o irmão falou do refrigerante, eu lembrei de uma garrafinha de uma água que eles trocaram por um plástico mais sensível, né? A maioria das garrafinhas de água hoje está assim, vocês podem comprar, vocês vão ver. É para uma vez mesmo, eles não querem que as pessoas reutilizem, enfim. Aí estava escrito assim na garrafinha, eu não sei se vem mais assim essa marca, mas estava assim: essa garrafinha ela contribui para o meio ambiente porque ela se degrada mais rápido, tal. E aí eu não lembro o texto exatamente, mas dizia: e agora, para aproveitar toda essa garrafinha e faça um pedido. É sério, toda essa garrafinha e faça um pedido, gente. Não, isso, quando eu li aquilo eu falei, não, eu não estou acreditando. Eu não sei se tem mais isso escrito, eu acho que não. Eu vou ver se qualquer dia eu vejo no mercado essa marca, eu dou uma olhada. Mas era assim também, entende? Então a gente vê o que? Uma idolatria de um produto que não faz o menor sentido ter, pra vocês verem, né? Tá bem? Dá, né? Eric, o que quer falar? O 12? Porém, se ele não fizer, porém, se ela não fizer paz contigo, mas em dizer Guerra. então assistirás. Sim. Glória a Deus. O que significa? Que essa ideia eles ficavam na cidade, aí os outros não conseguiam sair e entrar. Para você não saísse, ia morrer. Se não entrasse, também morrer. E esse outro castelo aqui em cima? É aqui que eu estou explicando que eles cercavam. Eu escolhi o versículo 1, que minha mãe falou, inclusive. Versículo 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Glória a Deus. Então, aí eu lembrei agora também que minha mãe falou da guerra, né? Que nós estamos em um momento muito crítico, político, social e tudo mais, né? Está tendo guerras civis, está tendo guerras mundiais entre países, mas o nosso Deus, nosso Pai, Ele que nos tirou da terra do Egito, que nos salvou do pecado, nos disse: não tenhais temor. Nós temos que ser corajosos e não nos acovardar agora. Amém. Porque o nosso Pai é Deus. Muitos estarão contra nós, muitos escolheram o caminho largo e nós o estreito. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos que estar confiantes em Cristo, não nas nossas próprias mãos e não fazendo o que o mundo faz, porque nós não somos nada. Tem uma música, né, que diz: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus, Amém. no grande Deus. Glória a Deus. Outros em cavalos, mas no Senhor confiamos à frente de Deus.
Amém. Não importa a dificuldade, se é Cristo que está dentro de nós e é Cristo que nós mostramos por fora também, é Ele que vai reger a nossa vida, porque Ele é o único Deus que tem a esperança, a salvação, é o único Deus verdadeiro. Então nós não devemos confiar nas nossas próprias mãos, mas devemos obedecer às leis de Deus. Como ele disse aqui ele está dando as instruções para o povo de Israel para uma guerra, as leis de guerra, né? E são essas leis que nós devemos seguir para pegar o Evangelho e não nos acovardar, porque não importa o tamanho da dificuldade, nosso Deus é sempre maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Louvado seja o Senhor mesmo. Se deixar, eu fico falando aqui até de madrugada. Amém. Podemos encerrar então? Glória a Deus. Amém? Mi, você pode fazer essa oração final então? Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso de mergulharmos na tua palavra, de enriquecer os nossos corações, a nossa vida com esse bálsamo, Pai. Esse bálsamo de fortalecimento, de instrução, de direção. Obrigado, ó Deus. Obrigado em nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela presença de cada um dos nossos irmãos, cada família, Senhor, cada lar que se achegou para participar conosco desse momento tão importante das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Lilian, da irmã Aline, da Carol, a Rosângela. Eu consagro a vida de todas elas e os seus lares, Pai. Consagro elas e seus filhos, seus esposos de corpo, alma e espírito. Assim como cada um de nós, Pai. Cada um de nós que participamos hoje e todos aqueles irmãos que gostariam, mas não puderam participar. Nos consagramos, Pai, de corpo, alma e espírito, clamando ao Senhor que, por misericórdia, faça com que essa palavra continue ecoando em nossos corações, Pai. Todo aprendizado aqui não seja em vão, mas se torne prática em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, consagramos a nossa noite no Teu altar. Consagra-la conosco, traga-nos respostas, Pai, às inquietações do nosso coração. Deus Santo, em nome de Jesus, renova as nossas forças, restaura, dá-nos um sono profundo, revigorante, Pai. Revigora as nossas forças, não nos deixe esmorecer, não nos deixe tremer, não nos deixe ter medo, Senhor Deus, mas que nós tenhamos cada vez mais e mais confiança diante do Senhor. Não nos aterrorizemos diante dos inimigos, de tantos inimigos que têm se levantado, têm crescido, mas que nós possamos, Senhor Deus, fazer com que esta palavra reverbere em nossos corações. O Senhor peleja por nós, o Senhor nos salva. Obrigado, Pai, obrigado por tudo o que aprendemos hoje. Obrigado pela irmandade, Pai, entre os nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família, pelo nosso lar, pelas provisões e o sustento do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Carol, do Josias. Obrigado, Pai, por todos. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aí, glória a Deus. Irmã Rosângela. Vamos lá, quem mais pode haver? Manami. Glória a Deus. Aí, a irmã Lili, Carol. Glória a Deus. Como eu dizer? Peraí. Vamos fazer o ensaio da foto agora, enquanto a irmã Lilian vai ligando a câmera dela. Adeus toda. Glória! Tchau, Senhor. Eu te amo.